sai. Bom, pessoal, bom dia. Vou falar um pouquinho para vocês isso aqui. Embora o termo seja dúbio, hackeando corações e mentes, eu vou falar um pouquinho com vocês como é que a gente está saindo do modelo burocrático de TI, mais antigo, para essa cultura DevOps. Antes eu vou falar com vocês um pouquinho sobre... Só para o pessoal não perder... Então, quem que sou eu, né? Eu fui oficial do Exército até janeiro de 2017, passei para a reserva, trabalhei numa série de locais, tenho alguma certificação na área de segurança e trabalho com software livre aí desde a época do governo Lula, que é 2013, no Comitê de Implantação de Software Livre. E, por último, atualmente, depois de sair do Exército, eu trabalhei numa empresa e agora eu estou de coordenador de tecnologia da informação da Associação de Poupança e Empréstimo, Poupex. Tá? Eu estou trabalhando lá com a turma. Só o pessoal saber quem é a Poupex, a gente trabalha com poupança e com financiamento imobiliário. Tá? Merchandising, o pessoal está rindo aqui, mas não é isso não, é que eu tenho que falar disso, o povo lá me liberar. E como é que é essa TI da Poupex? Lembrando que a gente está no sistema financeiro, né? Eu não sou nenhum Itaú e Bradesco, nem nada, mas nós fazemos parte do sistema financeiro também e somos controlados aí pelo Bacen, né?
vocês viram os números, não são números pequenos, nem também são números gigantescos, mas essa é a ATI da Poupex. E trazendo agora para a realidade, por que a gente vai mudar? Porque é o seguinte, o mundo está em constante transformação. Então eu coloquei ali 3 conceitos. Um fala de revolução tecnológica, o outro fala de adaptabilidade e o outro fala de agilidade. É isso que é falado nesses 3 conceitos. Nós ainda temos o seguinte, hoje, o que as empresas estão querendo do funcionário? Que eles resolvam problemas. Os funcionários das empresas têm que saber resolver problemas complexos, que eles tomem decisões. E muitas das vezes, os nossos funcionários não fazem isso ou não se adaptam a isso. Outra coisa, pensamento crítico é importante e a gente tem que levar em conta a nossa criatividade. Bom, como eu estou no setor bancário, eu me foquei muito nisso. Então, a tecnologia hoje já mudou completamente a forma como a gente interage com o cliente. Eu, banco, interajo com o cliente. Como é que isso é feito? Biometria, né? Hoje nós temos biometria, até reconhecimento facial, a análise de dados, ou seja, dependendo do banco que vocês forem clientes, dependendo do movimento que você for sacar, eles até modificam as telas. Por exemplo, eu vim para cá e fui tirar um dinheiro pela minha biometria, sem o uso do cartão. Como eu saquei um dinheiro um pouco maior do que normalmente eu faço o saque, ele já, através de combinação de dados, já me fez uma outra pergunta, embora eu estivesse usando a biometria. Né? E outra coisa, muitos dos conceitos que nós temos hoje não serão válidos daqui a pouco tempo. Tá? Esses conceitos, eles irão mudar. Ou seja, o nosso desafio é aprender, desaprender e reaprender. Tá? Então, eu preciso, além do que? É o que eu falo com a turma lá. Não adianta eu querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nós temos que fazer com maneiras diferentes para obter resultados diferentes. Ou seja, busca de novas respostas para as velhas perguntas. Né? Não adianta chegar e falar assim, era feito assim, deixou de ser assado, tá certo? Bom, seguindo ainda, isso aqui é uma história, não é Star Wars, apesar de ter roubado o título, mas aí é bem o seguinte, isso foi o que eu encontrei, e isso não foi só lá na Poupex, mas em muitos locais, inclusive na instituição que eu trabalhava, mas isso é uma realidade ainda hoje em dia, a não ser que você trabalhe numa startup. Mas se você trabalha numa empresa que já vem há muito tempo trabalhando com TI e que a TI não é o core, não é a função do negócio, tá? Não é o kernel do negócio, isso é uma realidade. Ou seja, eu tenho uma divisão ainda dos times, e até por composição você acaba tendo uma parte de operações e uma parte de desenvolvimento. Tá certo? E só como para reforçar essa ideia aí, logo num dos primeiros dias, quando eu assumi, nós tivemos um problema de conexão no banco de dados. E aí tinha lá um rapaz que chegava cedo, que era da produção. Aí eu olhei para a cara do sujeito e falei, o que aconteceu? Aí o cara falou assim, não estou conectando no banco de dados. Eu falei, dá um ping no banco. Né? Dá um ping no banco, dá uma olhada. Já tentou acessar o banco? Não. Isso não é comigo, não. Falei, como que não é contigo? Não, eu só tenho que carregar o arquivo. Se o banco não carregar, eu não posso fazer mais nada. Então, por quê? Não, porque era a lei ou era a norma dali que o cara não podia fazer aquilo ali. Aí foi até que eu falei com o pessoal, olha, a gente tem que mudar essa política de tratamento. Né? Isso acontece porque as equipes, elas acabam olhando só parte de um todo. Tá? Se na minha área está tudo ok, que se dane o resto. Mas o que acontece? A TI, gente, é um grande elefante. Tá certo? Então é o seguinte, eu tenho dividido em várias áreas, mas eu tenho que olhar aquilo ali como um todo. Né? Então não adianta só eu ficar preocupado com aquele meu pedacinho. E por que eu coloquei assim, mudar para o DevOps? Porque o DevOps estimula muito isso daí. Tá? Porque ele vem resolver isso daqui, ó. Constantemente a TI
ela é posta a esse desafio. Eu tenho administradores de sistemas, eu tenho desenvolvedores, aí eu botei administrador, pode ser os operadores. E tem o cliente. E o nosso cliente é o cara que faz a gente funcionar. O cliente, ele é um ser que às vezes ele fica meio indeciso, tá certo? Por quê? Porque eu tenho um conflito com ele. Ele quer um sistema estável, de alta qualidade, com segurança e sem interrupções. Então, ou seja, ele tem a exigência da estabilidade, mas ao mesmo tempo, ele tem o quê? Ele quer que eu implemente novos recursos, novos serviços, tá? E novos fluxos de receita o mais rápido possível. Aqui cortou nessa transformação, mas é o mais rápido possível, tá? E, gente, eu ainda tenho que obedecer um processo de entrega de software, ou eu tenho que sofrer a falta desse processo de entrega de software, né? Então, o que acontece? As empresas têm que escolher entre entregar mudanças rápidas e acabar com um ambiente de produção confuso, ou manter um ambiente estável, mas desatualizado, tá? Então, esse é um dilema que a gente vive, tá certo? Constantemente. E ainda tem o seguinte, como eu sou do setor bancário, eu ainda tenho que obedecer o quê? Ao tal do compliance, né? Ou as regras de conformidade. O que vem a ser isso? É tudo aquilo dali. Eu ainda tenho o Bacen lá no meu cangote, que diz o seguinte: não, tem uma resolução do Bacen, a turma de produção não pode estar junto da turma de desenvolvimento, a turma de operação não pode fazer aquilo outro. Eu tenho que separar o pessoal. Então, isso aí fica complicado. O que acontece? Pelo pessoal estar lá há bastante tempo e o compliance ser um problema com o órgão regulatório, o que a turma faz? Acaba ficando muito focado no compliance. E aí a gente entra naquele caso que eu estava falando anteriormente. Então, eu prefiro fazer entregas lentas, manter o meu ambiente, modificar o menos possível o meu ambiente para estar compliance. A hora que eu faço isso, eu me sinto o quê? Confortável. Eu não tenho ninguém me incomodando, a minha entrega está nessa velocidade e o quê? Eu ainda conto com as áreas de negócio, que também não querem mudanças abruptas, ou elas não estão preocupadas com o cliente. Eles estão preocupados com quem? Estão preocupados também em respeitar os seus compliance nas suas áreas. E aí, está tudo bem, está tudo jóia, a gente entra numa zona de conforto e a vida segue. Para a empresa está bom, a cultura da empresa está bom, tá? E aí a TI, a gente acaba embarcando nisso. A TI perde um pouco o seu papel de inovação. Bom, e aí você começa a participar de evento. E ontem até ri quando o cara falou: o pessoal gosta de ser muito pautado pelo Gartner. Aí tem o Gartner, tem a Latinoé, tem o FISLE, tem o CIAB, né? Tem aqui dos bancos, tem uma série de eventos. Você vai começar a olhar fora, começam a chegar essas pesquisas. O que essas pesquisas todas dizem, gente? Diz que o mundo está se transformando, que as coisas estão mudando, né? Que eu não consigo fazer hoje, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, a tendência é eu desaparecer. Então, são cargos, o pessoal fala muito aqui, usa como muito exemplo disso, de não adaptabilidade da Kodak. Mas vocês já viram Nubank, já viram as fintechs? O que surgiu de fintech no mundo aí esses dias? Então, só de empréstimo financeiro, tem um batalhão disso daí. E, às vezes, até os próprios bancos. Mas esse conjunto de pesquisas que eu projetei aí é só para mostrar o seguinte: o ambiente externo, a competição está voraz e eu preciso fazer uma transformação, eu preciso me adaptar a isso daí, porque senão, mesmo eu, que pretensamente tenho uma clientela cativa, isso vai acabar saindo. Então, quem poderá nos salvar? Não é o Chapolin Colorado, né? Não será o Chaves, mas como é que eu vou me adaptar a esse mundo confuso? Bom, adotando uma estratégia de transformação digital. O que seria essa estratégia de transformação digital?
Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer isso usando alguns habilitadores. O que são esses habilitadores? Todo mundo já ouviu falar? Processo, metodologia de desenvolvimento ágil. Bom, vamos adotar. Vamos adotar. Isso aí eu estou colocando. Uma demanda crescente na taxa de produção de aplicativos e unidades de negócio. Ou seja, toda hora agora, as unidades de negócio lá começam a demandar. Ah, eu queria um aplicativo mobile. Ah, eu queria um aplicativo na página web. Eu queria que o cliente chegasse aqui e fotografasse as coisas dele e mandasse para mim. Beleza, a gente pode fazer isso. Existe tecnologia para isso. Mas, e você, negócio? Está preparado para essa mudança? Né? Isso, às vezes, tem que questionar um negócio. Aí, outra coisa. Nós lá estamos começando a ir para a nuvem privada. Antes, o nosso core era muito focado em quê? Virtualização. A referência de data center ainda é muito forte. Ah, eu tenho data center aqui e o data center backup. Não, mas e a nuvem? Não, a nuvem está no céu, ela está bem. Então, a gente começa a trabalhar com a nuvem. Tá? E outra, o uso crescente de automação de data center e ferramentas de gerenciamento de configuração. Eu estou contando o caos, porque quando a gente chegou, era assim, e hoje a gente já está numa outra batida, né? E depois, no final, eu vou falar o que já está acontecendo. Mas, nós ainda temos trocas de arquivos com algumas instituições de formato manual. Quando você vai falar em API, ou quando vai falar em barramento, ou SOA, tem gente que ainda toma susto. Então, eu tenho que falar com determinada agência ou com determinado banco, eu faço ainda de forma manual. E, pegando aqui, bom, todos esses habilitadores me indicam esse caminho do DevOps. E o DevOps, aí, não querendo entrar no mérito de conceito nem nada, eu peguei só as partes que reforço, é o seguinte: método para desenvolvimento. Cadê o Cristiano Nunes Man? Parece que ele copiou minha palestra ontem. Aí, a comunicação, focado em comunicação, colaboração, integração, automação e uso de métricas. Ou seja, adotando essa postura DevOps, ou adotando esse movimento DevOps, eu vou conseguir atingir aqueles habilitadores digitais que eu já tinha falado com vocês. Então, por que eu vou adotar o DevOps? Porque eu maximizo a velocidade de entrega, eu melhoro a experiência do cliente e aumento a capacidade de inovação. Isso aí é bem rápido. Será que é isso mesmo que acontece? Na prática, Quando eu passo a entregar um produto mais rápido, quando eu passo a entregar uma solução de um problema de forma mais rápida e que eu aumente a comunicação dos times, as soluções passam a ficar mais assertivas e mais rápidas. Tá? E isso vem acontecendo lá. Isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo apontar. É o Nirvana, essa velocidade de entrega de um produto, desde a ideia inicial até a versão de produção. Isso é o Nirvana porque não depende só da TI, não depende só da tecnologia, depende também da área de negócio. Né? Então, o principal benefício é criar um processo de entrega confiável, previsível e passivo de repetição. Tá? Mas o mais importante, gente, que a gente tem que tomar em conta na TI, a gente pode adotar software livre, a gente pode colaborar, a gente pode disponibilizar novas aplicações, colocar a gente para trabalhar, pode tentar induzir a área de negócio para fazer alguma coisa, mas se você não agregar valor ao negócio, o senador e morreu na praia. A TI hoje, ela tem que gerar valor ao negócio. Ela não pode simplesmente dizer, não, eu sou TI por ser TI. Eu tenho que agregar valor ao negócio. E como é que eu agrego valor ao negócio? Diminuindo o custo? Talvez. O cliente final. Quem é o cliente final? É o cliente da empresa. É o cliente lá da Polpex. E isso aqui eu só projetei para vocês, porque isso aqui é o ecossistema
DevOps, tá? Então, é o seguinte, esse ecossistema, em todo o DevOps, ele tem lá o seu núcleo, que é direção, né, planejamento, teste de desenvolvimento, o deploy da aplicação e a operação. Mas isso aqui, ó, ainda tem um círculo externo todo que começa lá. Integração contínua, colaboração, testes contínuos, entrega contínua, automação, monitoramento contínuo. Tudo é contínuo, ou seja, é um ciclo, ele roda e a ideia é isso. Muita gente confunde às vezes integração contínua com entrega contínua, tá? Mas elas fazem parte de um ciclo e de um movimento. É bem interessante e eu acho que a grande maioria das pessoas aqui, pelo menos eu vi aí na grade, várias palestras abordando o tema DevOps, tá ok? Lá na técnica, como é que faz, como é que deixa de fazer. Inclusive, a gente tem o seguinte, e aí, eu estou de frente para o DevOps, que direções seguir? Por que direções seguir? Ah, tá, eu vou fazer DevOps. Beleza, você estala o dedo e aparece o DevOps? Você coloca isso de uma hora para outra, da cabeça para funcionar? Quantas pessoas num time, vocês viram ali de 145 pessoas hoje, você tem que convencer para que isso comece a funcionar? Você ainda tem o seguinte, contar com o patrocínio da empresa, da direção, da alta direção, do banco tem conselho de administração, então você tem que contar com tudo isso. Além do que, é o seguinte, existem 3 caminhos diferentes para a adoção do DevOps. Seria ele o primeiro ali do contínuo, DevOps, ou um ciclo, ou através de interações sucessivas? Não existe fórmula mágica. De uma hora para outra você está usando as 3 maneiras. Ou você está usando uma outra maneira, tá? De se colocar a turma no DevOps. E ainda tem o seguinte, existe um acrônimo, que é essa estrutura do framework de implantação dessa cultura DevOps, desse movimento DevOps. E aí, gente, é o tal do CALMS. O que vem a ser isso? Cultura, automação, Lean, monitoração, medição, né, monitoramento e colaboração. Muita gente, quando vai fazer DevOps, isso aí é perceptível, tem lá automação e monitoramento, mas não trabalha a cultura. E esse método Lean é o seguinte, eu ainda ia acrescentar um outro, que tem que haver liderança. Mas esse método Lean é o seguinte, eu passo a formar, eu passo a ficar preocupado, não mais com o processo de formação do software, não mais com o processo de construção do software. Eu começo a ficar preocupado com o produto. Então, produto. Porque quando eu entrego um produto, eu estou entregando um serviço. Ou seja, eu passo a montar as equipes para a concepção, ou os times para a construção de um determinado software, um determinado produto, para a entrega dele. Pronto. Tá? Então, em cima desse CALMS. Então, qual é o meu grande problema? Cultura. Bom, aí eu vou dizer o que eu fiz com a ajuda da minha equipe. A gente precisava um norte dentro da nossa... Tinha planejamento estratégico? Tinha. Qual foi o problema? Como é banco, a gente acaba perdendo o direcionamento estratégico para o direcionamento contábil. A gente ficou mergulhado no contábil. E qual foi a grande coisa quando eu cheguei na empresa lá? Quando eu cheguei e assumi a função? A grande reclamação dos outros gerentes de área de negócio era: a TI não fala comigo, a TI não me apoia, ou a TI chega aqui e me impõe uma solução que às vezes eu nem pedi. E você, depois conversando com os dois lados, ou conversando com o pessoal, você descobre o seguinte: em determinado momento, eles pediram, mas eles não sabiam também o que queriam, né? E a TI não foi capaz de dar a eles. Então a gente criou o quê? Vamos criar um planejamento estratégico. E aí é o seguinte, quando você dá uma missão no planejamento estratégico, quando você diz a sua final, eu existo para quê? Essa é a missão da TI lá.
Aí o pessoal começa a ficar confortável, ou seja, a TI da Poupex prover soluções tecnológicas alinhadas com as áreas de negócio, com agilidade, confiabilidade, segurança de forma eficiente e inovadora. Beleza, isso é o que eu faço agora, mas não é suficiente para que eu avance. Ou seja, eu tenho que isso aqui para acalmar. Então, acalmei as áreas de negócio. Bom, olha, ele tem uma missão, ele vai apoiar a gente, ele vai trabalhar pensando na gente. E depois, isso é para a TI, a visão de futuro da TI, ou seja, além de prestar as soluções alinhadas com as áreas de negócio, eu vou ser o indutor de transformação dos processos de negócio. Aí sim, eu criei a alavanca para pegar as áreas de negócio, seja ela de seguro, de financiamento imobiliário, peguei, e essa aí é a alavanca para que eu possa empurrar as áreas de negócio. A partir do momento que eu começo a oferecer soluções para elas, eu vou ser o indutor de transformação do negócio. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou fazer isso com uma estratégia. Quais são essas estratégias? Essa estratégia tem dois grandes limitadores. Dimensões horizontais, em que eu vou focar na cultura, vou focar no negócio e vou focar na tecnologia. E tenho também as áreas de atuação, ou seja, elas são verticais. Por que as áreas de atuação verticais? Porque eu tenho que mexer com o pessoal. Então eu vou o quê? Cliente, eu tenho que estar olhando esse cara, eu tenho que estar olhando as áreas de negócio, então eu tenho que ver processos, pessoas na área de negócio e sistemas, e na área de tecnologia também eu vou atuar nas pessoas, nos processos e na tecnologia. Como é que a gente faz isso? Bom, eu pego a cultura da empresa que está focada em compliance, né, muito focada em obedecer regras e conformidades, e jogo ela para a cultura centrada no cliente, ou seja, o engajamento do cliente. Eu vou ter o engajamento do cliente. Bom, para mexer nisso daí, eu tenho que atuar em três coisas. Nas competências. Então, eu tenho que startar a competência de empreendedorismo, criatividade, visão holística. Visão holística é um nome bonitão, mas é o seguinte, eu tenho que ter visão do todo. Eu tenho que olhar a minha organização como um todo para ver o que está acontecendo. Tá? E resiliência. Hoje, na sala dos palestrantes, eu estava conversando com outro palestrante, aí o cara falou, você vai falar do quê? Eu falei, olha, eu vou falar como é que a gente conseguiu implantar, ou como é que a gente está, o processo de implantação do DevOps. Aí o cara falou assim, pô, você conseguiu fazer isso? Eu falei, olha, eu não consegui fazer isso, eu estou conseguindo fazer isso com o apoio do time. Ele, eu tentei colocar lá na empresa onde eu trabalho, mas não consegui. Aí eu falei assim, cara, uma coisa fundamental nesse processo é a tal da resiliência. Resiliência é a capacidade de se manter focado, de resistir à resistência, né, trocando em miúdos. Ou seja, todos nós aqui nesse auditório, inclusive esse que vos fala, quando é sujeito a uma mudança, sempre dá uma reclamada. Agora, a gente tem que se adaptar às mudanças e tem que ter também essa capacidade de resiliência. E o termo que está ali é flexibilidade, mas numa próxima revisão dessa palestra, eu vou tocar para adaptabilidade. Você tem que ter. Flexível é o seguinte, você pega uma vara de bambu, ela é flexível, mas quando você solta, ela volta para o mesmo lugar. Adaptabilidade não, é igual um ferro, um cobre. Eu dobro ele para algum lugar, ele permanece dobrado, ele se adaptou e não quebrou. Então, talvez o conceito ali seja adaptabilidade, se encaixe melhor. Bom, ainda nessa estratégia, nós temos que focar nas metodologias. Por que metodologias? Eu tenho que ter uma metodologia de projeto, porque, gente, se eu não conseguir medir, eu não sei aonde eu vou. Se a gente não conseguir mensurar as coisas, por isso que existe monitoração em TI, eu não sei para onde eu vou. Então, eu tenho que ter uma metodologia de projeto, aonde eu vou me basear. Eu tenho que seguir uma metodologia ágil, tá certo? E adotamos lá, estamos adotando aos poucos a Lean Startup. Ou seja, vou transformar toda a minha TI em startup? Não, não vou transformar toda a minha TI em startup. Mas eu tenho que começar a focar minhas entregas em negócio.
E a outra vertente dessa estratégia que a gente começou a utilizar é na parte de tecnologia, ou seja, nós estamos começando a pensar em mobile, nós estamos começando a pensar em inteligência artificial, nós já temos lá os casos de uso da nossa inteligência artificial, né? Começando a pensar em redes sociais, porque a gente não tinha participação em redes sociais, e se eu quero engajar, e se eu quero que participação do cliente, eu tenho que ter participação nas redes sociais, né? E uma coisa importantíssima, que nós estávamos aqui antes assistindo a palestra aí do Heriberto, eu tenho que também trabalhar na parte de cibersegurança. Bom, como é que é a atuação da TI nesse processo, nessa estratégia? Eu vou atuar me ligando com as áreas hoje, na parte, muito fortemente ali na parte de tecnologia, em que eu posso prover sistemas. E, embora tenha ali uma ligação fraca, em processos de pessoas, a partir do momento em que introduzo novas metodologias a esse pessoal. Bom, aí eu vou falar de um troço, que é até perigoso eu falar, é a liderança transformacional, ou seja, a gente tem que encontrar no time pessoas com capacidade de executar essa transformação, tá certo? Porque é aquilo que eu falei, ele vai ter uma opção de coisa. Então, ele tem que ter presença, tem que ser capaz de transformar o ambiente, mudar a realidade que ele está. Por quê? Hoje, essa capacidade de liderança transformacional tem que obedecer àqueles conceitos ali. Quais seriam esses conceitos? Tem que ser visionário, tem que estimular intelectualmente o time, tá? Tem que ter uma comunicação, tem que inspirar as pessoas via comunicação, tem que ser uma liderança, tem que ter um reconhecimento pessoal e ele tem ali não é que tem que ter suporte, ele tem que ter afinidade com a equipe. Eu posso ter um cara com tudo isso daí e ele tem que ter afinidade, o time tem que se afeiçoar a ele e ele se afeiçoar ao time. E a toda a equipe. Vejam, líderes a gente tem em todo lugar. Eu tenho líder numa equipe de desenvolvimento, eu tenho uma equipe de operações e tenho líderes em todos os lugares, inclusive nas áreas de negócio. Bom, falei tudo isso e aí eu segui o seguinte, tá, você falou como é que aconteceu, falou o seu planejamento, falou qual é a sua intenção, e aí? O que aconteceu? Como é que isso aconteceu na prática? Né? Como é que isso aconteceu na prática? Simples. Eu ia botar aí, mas eu achei o termo muito agressivo. Mas, como é que a gente fez acontecer? Primeiro, como é que eu mexi na cultura da empresa? Eu mexi na cultura da empresa fazendo o seguinte. Olhei os times, eu estava vindo de mercado e acompanho a parte de TI, quando eu estava no Exército, vindo em Latino Aéreos da vida, e fui algum tempo professor universitário, e aí eu falei, olha, para mudar a cultura, eu tenho que trazer gente de fora, né? Como é que eu vou fazer para colocar gente de fora aqui, sem pegar o pessoal que já trabalha aqui e desmerecer esse pessoal? Como é que eu vou fazer esse jogo? Ainda mais numa instituição em que a troca de pessoas, né? A troca de pessoas é muito baixa. Então, primeira coisa que eu fiz, mudei a parte da estrutura da TI. Eu peguei a TI e remodelei a TI. Bom, remodelando a TI, eu consegui trazer gente de fora. Esse pessoal de fora oxigenou a equipe, né? Oxigenou a equipe. A parte da equipe, eu achei que a equipe estava desmotivada. Uma das formas de motivar a equipe foi trazer o quê? Investir na equipe. Então, eu investi na equipe. Como é que eu investi na equipe? Estamos fazendo curso, né? Participando de eventos. Então, comecei a capacitar o pessoal. A gente investiu na equipe, começou a capacitar. Outra coisa, peguei gente na equipe
e coloquei elas em posições chaves, dessas posições que foram abertas, ou seja, valorização interna do pessoal a gente colocou lá. Tá? Que mais? Aumentamos a comunicação com as áreas de negócio. Então, a gente pegou as áreas de negócio e começamos a participar de reuniões. E também começamos a criar lá uma figura que a gente não tinha e que isso é muito afeto aí a metodologia Scrum, que é o tal do Product Owner. Então, e a gente estimulou essa comunicação com a área do negócio. A gente criou o Product Owner, adotou a metodologia Scrum, Agile. Lá a gente tem a área lá que a gente fica em Design Think, está começando isso lá. E a gente pegou o quê? Product Owner. Eu peguei caras não TI, capacitamos eles em Product Owner, junto com o pessoal da TI e os gerentes. E hoje a gente se comunica com as áreas de negócio. Claro, eu me comunico com os gerentes, acerto lá com eles. Mas hoje eu tenho muito arraigado lá o Product Owner. Então a gente vai fazer alguma coisa, traz o Product Owner, ele fica dentro do time de desenvolvimento e ele vai direcionando o nosso desenvolvimento. Isso melhorou muito a relação com as áreas de negócio. Aumentou demais o nosso nível de entrega. Nós tínhamos um backlog, eu não trouxe para cá, nós tínhamos um backlog em termos de 17 mil chamados. E a gente conseguia resolver 1.400 por mês, né? E aí, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu baixar essa taxa aí de renovar. Mas, e o time? Como é que a gente fazia para mexer com o time? Né? Então, a gente começou a trabalhar com o time, e aí eu só fazia uma pergunta para o pessoal, que até a minha coordenadora adjunta, em certo momento, ela começou, logo no início, fazer prova oral é difícil, né? A gente sentava, chegava na sala para reunir, eu estou falando que ela está aqui, aí a gente chegava aqui para reunir, aí, quanto é que vocês viram o número aí? Quanto é que a gente tem de terabyte? Tem isso, tem isso, aquilo outro. Tá, mas, por quê? A pergunta de uma criança de 2 anos de idade, ou de 3 anos quando está falando, aquela época do porquê. Por quê? Entendeu? Por quê? Por que você faz assim? Ou por que vocês fazem assim? E aí eles começaram a lembrar, começaram a ter o seguinte: se está difícil de explicar, é porque não está direito. Ou se está difícil de explicar, a gente tem que rever o processo. Então, esse porquê, inclusive a gente foi num evento lá no coisa, o próprio cara do Banco Central lá, o coordenador, né, o CIO lá do banco, ele falou também isso daí. Oi? Chiarege? Obrigado. Aí esse camarada lá no evento, ele também falou o seguinte: olha, eu quando cheguei, aí eu falei, até que a minha técnica não foi muito errada. Ele também começou a usar, gente, essa pergunta de 1 milhão de 1 milhão. Por quê? O porquê não é porquê para dar uma banda no time, não é para puxar o tapete do time. O porquê é para você, primeiro, eu não conheço nada do ambiente. Eu queria uma explicação de quem tem o ambiente. E o porquê é o seguinte: porque eu escutava muitas vezes o seguinte: a gente já faz isso há muito tempo. A gente já faz isso há 20 anos. A gente já faz isso há 10 anos. Entendeu? Aí eu falei, tudo bem. E por que vocês fazem assim? Porque nunca ninguém mandou mudar. Vocês nunca sentiram necessidade de mudar? Por exemplo, a gente só trabalha com software proprietário. Por que só trabalha com software proprietário? Não, porque software livre não tem segurança. Eu falei, tem certeza disso? Tem certeza disso? Vamos instalar aqui um software. A primeira vez que eu levei uma VM com Debian lá, eu causei um alvoroço. Que eu fui fazer uma pesquisa para testar o índice de governança. Eu criei uma VM do Debian, nada demais, com um Lime Survey. Aí criei a VM, fui todo pimpão, todo feliz lá na TI. Eu não era da TI, eu estava de assessor. E falei assim, olha, eu preciso rodar esse questionário que é aqui nessa VM. Não, veja bem, não é assim.
Nós temos VM, mas temos que fazer um procedimento de segurança, temos que avaliar as vulnerabilidades e vamos colocar no ar. Pô, coloca logo isso aí no ar, para de... Não, aí, tinha que fazer, aí, não roda aquilo, aí reconfiguraram, pô, não funciona, tem que funcionar. Bom, depois de uma semana a máquina entrou no ar para fazer o questionário. Hoje já está mais rápido. Tá? Então, a pergunta de 1 milhão, gente, no dia que você chegar em algum lugar novo, por quê? Por que que acontece assim? As pessoas vão ter que explicar por que acontece assim e elas vão se tocar que ou está muito bom ou vão se tocar que está muito ruim. Tá certo? Então, por isso que eu chamei a palestra de Hackeando Corações e Mentes. Hoje, nós vivemos num ambiente híbrido. Temos máquinas Linux, né, em produção, temos máquinas proprietárias, e estamos fazendo um esforço danado para ir para a nuvem, e a gente já tem aí 30, a gente capacitou o time em LPI, vamos fazer a segunda parte da LPI 2, né? Foi LPI 1, LPI 2, eu já conversei com o Júlio Neves, a gente vai fazer aí já fizemos curso de DevOps, com certificação, já fizemos curso de teste, não é isso? Um ambiente de teste, não é isso? Então, temos o curso de PO, vamos ter agora um grande evento lá na empresa, que é o PO Day, para convidar mais gente para ir na área, tá certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês, a moça, eu já pedi ali que quando tivesse 10 minutos ela me avisasse, no final da palestra, até porque eu preciso, ou eu gostaria, né, eu gosto sempre de fazer isso, que é abrir para perguntas, tá certo? E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Estou disponível aí para a retirada de dúvidas de vocês. Obrigado.